E aí eu queria te ouvir um pouco sobre esse processo de construção de relação com as personagens dos seus filmes. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que, Leandro, essa questão é central, assim, ela não é só um meio, né, um mecanismo, uma estratégia. Eu acho que ela é, para mim, também é um horizonte mesmo, é um ponto de chegada, assim, no sentido de o processo inteiro levar isso em consideração de alguma forma, assim, sabe? Para E de fato, nos diferentes filmes assim que eu fui fazendo ao longo desses anos, querendo ou não, tem alguma relação afetiva humana que se estabelece que meio que se torna a guia assim do processo. E eu acho que tem um pouco a ver com isso que eu disse anteriormente, de eu trabalhar. É muito estranho para mim refletir sobre o meu próprio jeito de fazer ainda. Estou meio que aprendendo a colocar em palavras os processos, assim, até para não parecer uma coisa muito complicada, porque às vezes é uma coisa simples, né? E aí quando às vezes eu tento colocar em palavras, parece que é uma coisa muito mais complicada do que é, mas no fundo é simples e é acho que é uma conduta de não ter muitas respostas assim, e as respostas virem a partir da relação mesmo. Então, uma construção junto assim, porque acho que isso ficou muito claro com Retratos, né, que foi um filme que se estabeleceu muito nesse lugar, né, de eu conhecer a família, de eu me aproximar da família, e tudo foi possível a partir disso, né? Tanto é que o filme é sobre isso, porque ali era uma relação, é uma situação extrema, né, que tinha diversas diferenças mesmo, assim, né, linguísticas, culturais, e acho que o meu esforço é sempre achar um ponto em comum, assim, o que existe em comum entre a gente, mas sem ignorar as diferenças, né, tipo, sem que é uma, por exemplo, no Liberdade isso também estava muito forte, assim, né, as pontes possíveis entre a gente, entre eu e o Abu, entre eu e o Vinícius, entre o Vinícius e o Abu, entre a experiência do Abu enquanto imigrante no presente e a personagem da Satsuki, que é uma referência à minha bisavó, que foi a imigrante japonesa que chegou no Japão. Então, fazer cruzamentos, pontes, mas sempre olhando as fissuras dessas pontes, né? Tipo, onde a gente se encontra, mas sem ignorar, sem ser honesto com o que é diferente entre a gente, assim. E, e para mim isso começou a fazer muito sentido. Tipo, no Retratos, eu lembro que tipo, isso é uma coisa muito simples, assim, mas eu acho que significa bastante para mim, que foi o encontro com a garota, com a Mudan, que foi o que meio que me orientou para trabalhar todo o processo investindo nessa relação, que foi muito louco. Um dia eu cheguei na escola para filmar, e quando eu cheguei na escola na primeira vez, os diretores já tinham falado: ah, você vai fazer um filme sobre a língua Chibi, né? Já tinham falado. Então a gente já escolheu aqui uma criança, tipo, ela é uma ótima aluna, ela é de uma família Chibi, e ela pode filmar ela. Aproveita que só vai ter aula hoje, filma ela. Aí eu cheguei lá
entrei meio desconfortável na sala e comecei a filmar, tipo, um pouco, de jeito um pouco estranho, assim, um pouco invasivo, mas eu estava filmando aquela garota que tinha indicado. E estava feliz com o material, estava conseguindo achar que eu estava aproveitando aquela circunstância para conseguir um material interessante. Só que aí, quando acabou a aula, eu pedi, pô, deixa eu me apresentar, né, para ela, deixa eu falar quem eu sou, o que eu estou fazendo, minimamente, né? E aí, quando eu fui conhecer essa garota, ela estava super tímida, incomodada, na verdade, comigo, assim, ela não queria trocar nenhuma palavra, ela estava meio que, sabe, muito, não falou uma coisa, nem com a intérprete chinesa, assim, ela estava bem incomodada com a situação e provavelmente com o que eu tinha feito de filmar antes, sem nenhum contato inicial, sem explicar nada. Enfim, aí eu falei, putz, eu acho que a gente não vai conseguir fazer um filme com ela, ela não tá afim, tá claramente, acho que é melhor a gente não insistir, ela não quer. E aí a gente falou, beleza, vamos. Aí eu lembro que eu saí assim do corredor e fiquei meio pensando o que fazer, né? Porque tinha um tempo para filmar, enfim. E aí eu comecei a andar pelo corredor e eu olhei pela janela da sala que eu tinha acabado de filmar, assim. E aí quando eu olhei pela janela da sala, uma outra garota virou assim, olhou para trás, tipo, deu uma encaradinha, ela deu um tchau, assim, eu dei um tchau também. Aí, aí eu falei, pô, será que a gente pode filmar de novo? Acho que talvez a gente possa tentar com ela, que é a Mudan, que é a garota do filme. Então, às vezes, eu acho que mais do que a gente escolhe muito o que a gente faz, às vezes a gente é meio. As pessoas escolhem a gente também, assim, então é estar um pouco aberto a isso, disposto a esse mistério, esses encontros para construir junto, assim.